deus? Não. Um monstro? Também não. Uma ideologia, uma simbologia? Talvez. The Batman, ele pega tudo isso e ele faz melhor. Tudo isso que já foi explorado nos últimos filmes, ele consegue transparecer de uma maneira incrível. Ele pega o que é pra ser o Batman, psicologicamente, heroicamente, e ele faz em um filme só. Um filme de 3 horas, mas que vale a pena cada minuto. A melhor adaptação do Batman. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Goto e no vídeo de hoje eu vou falar o porquê o The Batman é o melhor Batman já adaptado. Quando eu falo Batman, eu não tô falando de filme, tô falando de herói. Ele é a melhor adaptação do herói, a melhor adaptação do Batman. Ele tem sim problemas, não estou aqui para inferiorizar nenhuma obra, mas The Batman, ele é o melhor Batman. O primeiro ponto que eu queria começar, as 3 HQs que inspiraram The Batman, sendo elas Batman Ano 1, Batman Longo Dia das Bruxas e Batman Terra 1 Hush. Batman Ano 1, que pra mim é uma das melhores HQs de Batman, que a gente tem ali uma representação de investigação, de realismo e de parceria com o Gordon, que a gente não consegue ver em qualquer HQ do Batman. Só daí ela consegue transparecer isso de uma maneira muito genial, de uma maneira incrível. Batman Longo Dia das Bruxas. Essa é uma obra que tem um serial killer e o Riddler, que aparece nesse filme, ele é completamente inspirado naquilo ali. É um serial killer que ele sai matando e ele tem a própria ideia dele de mundo, ele quer que isso aconteça naquele filme e ele vai matando pra isso acontecer. E o Batman, ele fica maluco, ele fica tentando descobrir quem que é esse tal assassino, quem que é esse serial killer que tá ali na cidade dele. A terceira obra, Batman Hush e Batman Terra 1, são obras que exploram muito a psicologia do nosso personagem. É uma psicologia que não é representada em qualquer HQ e que é muito característica dessas duas. É um conflito entre Batman e Bruce Wayne, é um conflito que o personagem ele não tá desenvolvido, ele não é desenvolvido e ele não entende, ele é só um psicopata vestindo uma roupa de herói e ele vai agindo, ele vai sendo aquele vigilante, pancando várias pessoas e ele vai salvando vidas, mas pelos motivos errados. E ele, depois de tudo isso, ele consegue entender por que ele tá fazendo tudo aquilo lá, por que ele é o Batman. The Batman consegue, com um arco incrível, demonstrar tudo isso. Agora falando sobre Robert Pattinson, sobre o filme em si. Por que é a melhor adaptação do Batman? Quando a gente pega o filme e a gente analisa ele fielmente, a gente vai ver um Batman depressivo. Por que a gente tem um Batman depressivo? Porque o Matt Reeves e o Robert Pattinson queriam criar um personagem nos anos finais do Kurt Cobain. Eles usaram realmente como inspiração o Kurt Cobain para que eles fizessem o Batman mais triste possível. Um cara que ele tá prestes ali se ele não fosse o vigilante. Um cara que ele não consegue se abrir com ninguém. A única pessoa que ama ele, que ele ama aquela pessoa também, é o Alfred. Quando o Alfred pergunta se ele tá bem, se ele realmente quer continuar fazendo aquilo lá, que ele demonstra preocupação, o que o Batman faz? Ele joga tudo na cara daquele personagem. Ele destrói o Alfred, faz o cara quase chorar e continua agindo como se nada tivesse acontecido, porque ele já não tem mais sentimentos, ele não sabe se abrir, ele só sabe ser o vigilante, ele só sabe se vestir de herói e ir combater o crime à noite. Um cara que, aquela imagem que o Batman, ele tem as costas toda destruída, toda arranhada, toda desfigurada, porque é um personagem que ele não se importa se ele vai morrer, ele só quer salvar a cidade dele. E nessa dele querer salvar a cidade, ele traz essa simbologia de vingança, essa simbologia, se a polícia não vai fazer, o Batman vai fazer, e ele traz uma vingança para a população, para as pessoas, e as pessoas começam a ver aquele herói como, na verdade, um símbolo de vingança, um terror, um medo, e ele vai trazendo isso pro filme de maneira muito clara, de maneira absurda. Só que só vou chegar nesse ponto lá pro final do vídeo, então fica aí até o final, que agora a gente vai continuar falando sobre os sentimentos do nosso personagem. A Selina Kyle, ela é introduzida na história justamente para quebrar essa depressão do personagem. Ela quebra essa depressão, ela traz ali um propósito para ele entender por que tem alguém se vestindo de herói e indo combater o crime à noite, sendo que ele é o Batman. Ele nunca ouviu falar sobre uma mulher gata. Então ele começa a investigar ela, vê a furtividade dela, ainda
que ele seja muito mais experiente, ele ainda aprende muito com ela. Um par romântico que, quando a gente é apresentado as duas vivências dos personagens, as duas ideologias de vida deles, a gente tem uma quebra de romance, uma quebra de amizade. Por quê? Porque o Batman, ele não mata ninguém em hipótese nenhuma. Ele não mata nem indiretamente, ele não quer matar as pessoas, ele quer salvar as pessoas, ele quer ser a esperança, ele quer ser a justiça, mesmo sendo a vingança. E a Mulher Gato, o que acontece? Ela quer acabar com esse problema intrínseco em Gotham. Ela quer salvar as pessoas, só que ela não consegue fazer isso sozinha. Então ela decide virar uma ladra que ela se aproveita muito da boa vontade do Batman em todas as ocasiões para tirar o máximo dele. Esse filme não é diferente. Ela se aproveita o máximo possível dele, depois ela o descarta, mesmo se apaixonando por ele, porque é isso que é Batman e Mulher Gato. É um romance onde um se aproveita do outro, tira o que pode ali e eles terminam. E aí agora eu quero falar sobre a comparação entre as obras antigas com essa obra e o porquê que é a melhor adaptação do Batman. Quando a gente puxa ali, a gente tem o Tim Burton, o Zack Snyder e o Christopher Nolan, que enxergavam o Batman de uma maneira diferente. O Christopher Nolan via simbolismo no personagem. It seemed most logical to us that if he saw himself as a symbol to inspire people, if he saw what he was doing as a contained thing, a short-term crusade, if you like, to inspire the good of Gotham to take the city back, that made sense to us. O Tim Burton via um monstro, um emo gótico. What are you? I'm Batman. E o Zack Snyder via um deus, um titã, um colosso, um cara imparável. E essas três visões do personagem foi o que a gente viu nos filmes que eles lançaram. Quando a gente vai ver o Zack Snyder, a gente tem um Batman titã, um Batman terrível. E eu quero falar sobre ele daqui pra frente, pra gente chegar no pior. Começando por Christopher Nolan. A gente tem um Batman que ele simboliza ser o Batman. Ele tem uma simbologia muito grande. E todos os filmes, eles são tratados pra quebrar essa simbologia. A gente tem o Coringa, que ele quer quebrar por completo o que é o Batman, como as pessoas enxergam ele, transformando ele em um anti-herói. E o Bane, ele já não quer quebrar com o Batman, ele quer quebrar com a simbologia completa daquele Batman, e ele quer destruir até mesmo o Bruce Wayne. O Coringa, ele não se importa com o Bruce Wayne. Já o Bane, ele quer acabar completamente com a vida daquele personagem. E isso que é o mais interessante. Mas tirando todas essas partes boas, a gente tem um Batman que ele não é tão sentimental, ele é um personagem que ele não é muito bem desenvolvido, um Batman que as cenas de ação dele não são das melhores, é um Batman todo trancudo, que ele só dá cotovelada nos outros inimigos, que ainda assim é muito bom todo aquele universo. O Coringa é o melhor Coringa que a gente já viu no cinema, o Bane é o melhor Bane que a gente já viu, mas se a gente pega o ponto de Batman, não é nem de longe o melhor Batman, porque a gente tem o Robert Pattinson agora. Já o segundo, a gente tem Tim Burton. Tim Burton, ele fez um Batman com o Michael Keaton, que é um Batman mais assassino, o cara é um monstro ali, que gera medo. E essa foi a visão que o Tim Burton tinha dele, uma visão emo gótica sobre o personagem, e foi o que a gente recebeu. É um Batman que não é o Batman que já mata, já não é o Batman, mas é um filme excelente, é um filme nota 10, mas que se a gente vai analisar se realmente é uma adaptação do Batman, a gente não consegue enxergar o personagem ali, porque ele é muito descaracterizado. E quando a gente chega no pior, pra mim, eu não consigo engolir esse Batman do Zack Snyder. A gente tem o Batman Deus, o Superman Deus, o Batman Deus. São personagens que são heróis e são transformados em Deus. E isso não pode acontecer, porque senão a gente ganha ali um Capitão Pátria, a gente ganha personagens que eles se acham acima dos humanos, enquanto eles devem se achar humanos. E o Zack Snyder, ele mostra que ele acha os heróis como deuses, no momento que o Batman, ele é o cara mais berés do planeta. Ele, quando vai lutar contra o Superman, ele mete a maior marra do mundo. Quando ele vai fazer uma investigação, ele não consegue ler um documento direito. Quando ele vai lutar contra os super vilões, ele mata os caras e não tá nem aí. Só que a gente tem uma grande discrepância, porque o Zack Snyder, ele mostra três visões do Batman. Batman vs Superman é uma visão, Liga da Justiça de 2018 é outra visão do personagem, e aí quando a gente chega na versão definitiva, é uma outra visão do personagem. O Zack Snyder, pra mim, é o pior, porque
porque ele não sabia o que era Batman, ele não entendia nada de Batman, e ele leu o Cavaleiro das Trevas e ele falou, é isso aqui. E aí ele fez um Batman inspirado no Cavaleiro das Trevas, que é uma obra de arte, uma das melhores HQs que a gente tem do Batman, e ele consegue estragar aquilo por completo. Ele pega toda aquela estética e ele faz um Batman ridículo, um Batman que realmente não dá vontade de assistir. Se eu vejo o filme do Zack Snyder, do Tim Burton ou do Christopher Nolan, o Zack Snyder, você pode ter certeza que eu não vou querer assistir. E tudo isso eu trouxe de ponto aqui pra vocês entenderem que esse Batman é o melhor Batman já adaptado, quando a gente tem a simbologia, todos esses 3 pontos, que é se sentir um deus, transparecer a simbologia para o povo e ser um monstro. Ele pega todos esses 3 temas e ele traz para a população de um jeito diferente. Diante de todos esses filmes que já foram lançados do Batman, a gente nunca viu um Batman que ele é o maior detetive do mundo, um Batman que ele traz a simbologia da vingança no começo do filme e que no final, como ele trouxe toda essa simbologia, ele se sentia um deus, ele queria mostrar como ele era a vingança, ele estava sendo consumido pela vingança. As pessoas que se inspiravam naquele herói se tornaram terroristas, as pessoas que gostavam daquele herói viraram monstros, porque era isso que ele estava trazendo. Quando você culmina ódio para as pessoas que estão à sua volta, essas pessoas vão ter ódio das outras pessoas. Talvez você não seja o foco, mas você vai culminar ódio para essas pessoas, você vai produzir mais pessoas com ódio. E era isso que ele estava fazendo. Então, quando o Robert Pattinson ele entende tudo isso, quando ele vê aquele terrorista que se inspirava nele, ele vê o que eu tô fazendo. Ele entende que a vingança não é o caminho. Ele entende que a justiça, sim, é o que deve ser implementado naquela Gotham completamente corrupta. Não é a vingança que vai trazer os pés dele de volta, e sim a justiça que vai fazer com que outra pessoa não tenha os pais mortos na frente dela. Então, o vídeo foi esse. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você quer saber ali por que o Tom Holland é o pior dos 3 Homem-Aranha, a gente tem um vídeo aqui que você pode assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, se inscreve, deixa o like e me diz aí o que você acha desse personagem, o que você acha desse filme do Batman e por que pra você é a melhor adaptação. Um grande abraço, um beijo e tchau!